E aí, pessoal, nos encontramos novamente agora para a nossa aula de revisão. Não esqueçam, né, dia 6 de maio, a ED Sociologia. Então vamos lá fazer uma revisão geral aí do que nós vimos aí no trimestre. Primeiro, a gente viu, né, no início do ano, é o primeiro contato que vocês têm com a sociologia, o que é a sociologia. Então a gente viu o seguinte, né, o que é o nome sociologia? Vem de sócio, né, e mais, né, logos, que é logia. Então, sócio aqui no caso significa que nós vimos sociedade, ok? E logos ou logia significa estudo. Mas não é qualquer estudo, né, que a sociologia é. A sociologia é um estudo científico sobre a sociedade. Ou seja, é uma ciência que foi constituída com métodos, técnicas de pesquisa, teorias, para poder explicar as transformações que ocorreram na sociedade, principalmente após a modernidade, aí, século XVIII, século XIX, em que o mundo, né, medieval ou o mundo pós-medieval, né, do mundo em transição, passou a ter uma nova configuração. Então a sociologia surge para explicar de forma científica a sociedade. E falando em ciência, né, vamos emendando aqui as temáticas. A primeira questão que nós trabalhamos para entender o que é sociologia são as formas de conhecimento. Então nós vimos que a sociologia, então um estudo, aqui vamos colocar, um estudo de ciência. E o que é a ciência que nós vimos? A ciência é uma das formas de conhecimento que circula no meio social, que circula na sociedade. Então a gente tem a ciência, que vocês viram um pouquinho na sociologia, viram na química, viram na física, viram na biologia, né, que o primeiro contato que vocês têm com essas áreas do conhecimento é a demonstração que elas são a ciência. Então vocês viram que a ciência ela é constituída por um arcabouço teórico, até mesmo filosófico, explicativo, e a partir dessa teoria é feito o que? A comprovação das hipóteses, né? Das teses que são levantadas. Aí nós temos métodos, que a gente viu que método vem do grego metode, que significa caminho. Então a gente tem método, tem técnicas para tentar desvendar aquilo que é proposto a ser descoberto, né? As pesquisas a serem realizadas, e aí temos as comprovações, os testes de comprovação, e aí a confirmação de se aquela hipótese ela é verídica ou não. Então a gente tem a ciência como uma das formas de conhecimento, e a ciência é algo novo. Lembra quando a gente falou isso? A ciência ela surge aí no século XVIII e XIX com a ascensão do iluminismo, da filosofia racional, né, um aperfeiçoamento dessa área, essa área do saber. Então a ciência, né, ela é um tipo de conhecimento extremamente recente na história da humanidade. E nós temos outros conhecimentos que circulam também. Então a gente viu aí, que formas de conhecimento? Conhecimento religioso, ou seja, as categorias explicativas daquilo que é sobrenatural, daquilo que é metafísico, que está além da física, né, além do âmbito material, também foi uma forma de conhecimento aí que predominou como principal categoria, né, do pensamento aí durante mais de 1000 anos. Temos um exemplo aí do pensamento cristão da Igreja Católica, né? Desde da instituição da Igreja Católica pelo Império Romano como religião oficial aí, nos idos do século V aí depois de Cristo, até o século XVIII, XIX, nós temos a religião como principal forma de explicação. Então é um conhecimento que era predominante, que circulava na sociedade como algo dominante e que ainda permanece no nosso meio. Né? Não tem o mesmo status que tinha até o século XIX, mas ainda circula no nosso meio. O pensamento religioso ainda é explicativo, o pensamento religioso ainda fundamenta a nossa moral, então está presente nas nossas relações. Outra forma de conhecimento que nós temos é o conhecimento chamado senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é o conhecimento da experiência, aquilo que circula no nosso meio, nas falas, né, nas relações cotidianas, aquilo que é transmitido oralmente, né, de pai para filho, né, ou de avô para neto. Então esse tipo de conhecimento que circula, aquilo que nós vemos tipo as fake news, né, que são formas de conhecimento em redes sociais aí que não tem comprovação, às vezes são verdades, às vezes não são, às vezes são misturadas as coisas. Então o senso comum é o conhecimento que circula no nosso meio, mas ele não é comprovado e nem tem a preocupação de comprovação. Agora, diferente da ciência, né? A ciência tem uma preocupação de comprovar aquilo que ela afirma. A outra forma de conhecimento é o filosófico. O filosófico é a base, né, praticamente da ciência, o filosófico racional, né? Ele que dá os fundamentos
categóricos de pensamento para se fundar a ciência. Que fundamentos são esses? A dúvida, né? O questionamento, que é uma base filosófica e primária. A gente fala filosofia, ela emerge, né, sei lá, na filosofia grega antiga, como uma forma de tentar explicar aquilo que estava à volta, sem uma preocupação comprobatória, né, que a ciência tem, mas sim uma preocupação do pensamento. A filosofia é uma preocupação do pensamento, né, em tentar explicar, em tentar dar categoria, em tentar mostrar algum caminho, mostrar a nossa origem, lembra a cosmogonia, a cosmologia, explicar o nosso mundo. Então a filosofia tem esse papel. E a ciência veio aperfeiçoar isso com a inclusão de métodos e técnicas mais rigorosos e mais aprimorados para tentar testar essas hipóteses. Então as formas de conhecimento são essas. Vamos lá. Senso comum, filosófico, religioso e ciência. Então são 4 formas de pensamento que a gente estuda. E aí a gente abandona alguma dessas formas e fica na ciência, para tentar explicar a sociologia como uma ciência preocupada em explicar a sociedade. Vamos ver quando ela surge e que tipo de sociedade que ela tenta explicar, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal.